Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu me chamo Luana, sou professora microbiologista e hoje eu venho falar um pouquinho de mais uma IST que há alguns anos atrás ela estava mais frequente, ela aparecia com mais frequência na população, mas hoje em dia esse aparecimento ele tem ocorrido de uma forma diferente, certo? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o cancro mole. Vem comigo. Deixa eu só organizar aqui, pronto, já foi. Então, o cancro mole, esse nome é bem estranho, é uma IST, tá? Ela é causada por uma bactéria, inclusive se você perdeu as outras aulas aqui do canal, falando das infecções de origem bacteriana, eu vou deixar linkado aqui para você também conhecer outras infecções bacterianas, não somente STs, mas outras infecções que também são causadas por bactérias chamadas e consideradas patogênicas. E o cancro mole é um exemplo desse tipo de infecção. No entanto, ele é considerado uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, o cancro mole, ou vocês podem ver também o termo cancroide, cancro venéreo ou cancro de Ducrey, tá? Então, qualquer uma dessas nomenclaturas estão associadas a essa IST, e essa IST é causada pela bactéria chamada Haemophilus ducreyi. Não existe uma separação ali quanto ao tipo de hospedeiro, ela não faz distinção entre homens e mulheres, então ela pode ser encontrada, essa bactéria pode causar a IST tanto em homens quanto em mulheres, e nos últimos anos tem se percebido uma mudança, uma modificação no padrão de aparecimento dessa bactéria. Então, há alguns anos, ela era bastante conhecida justamente por causar essa IST. Então, em alguns países africanos, por exemplo, onde o índice de cancro mole era muito elevado, foi feita toda uma campanha ali para erradicar ali algumas doenças, né? Algumas ISTs muito comuns, não era só o cancro mole, mas outras ISTs como a sífilis. Eles acabaram fazendo um tratamento, digamos assim, em massa com antibióticos e nos últimos anos tem decrescido o número de casos relacionados ao Haemophilus ducreyi, causando o cancro mole. Porém, nos anos mais recentes, eles têm verificado, especialmente em alguns países ali ao sul do Pacífico, o aparecimento de lesões, de ulcerações não genitais, na sua maioria das vezes em crianças, onde nessas lesões também foram verificadas a presença do Haemophilus ducreyi. Então ainda não se sabe ao certo se essa bactéria ela está causando essa ulceração ou se por uma questão de contaminação cruzada, ela aparece ali naquela lesão. O fato é que em alguns artigos, inclusive artigos bem recentes, 2021, 2022, até 2023 também, tem mostrado que o Haemophilus ducreyi, antigamente conhecido apenas como causador do cancro mole, atualmente tem sido encontrado em ulcerações cutâneas, lesões cutâneas extragenitais em crianças e mais ocasionalmente em adultos, mas é algo que ainda está em investigação para saber se existe uma causalidade em relação ao aparecimento dessa bactéria nessas lesões. O fato é que a nossa aula vai focar nessa bactéria como a causadora dessa IST. Então, em relação à sua característica, a caracterização desse agente etiológico, então, nós temos ali uma bactéria que ela é gram-negativa, então quando você faz a coloração de gram, na sua lâmina você vai perceber a presença de células rosa, ok? Nesse caso aqui, o Haemophilus ducreyi, seriam essas células aqui menores. Essa imagem, inclusive, está muito bonita porque você consegue ver também, inclusive, uma comparação entre o tamanho de uma célula humana, uma célula epitelial humana, comparada ali com uma célula bacteriana. A diferença, né, realmente é discrepante em relação ao seu tamanho. Quando você observa a forma dessa bactéria, ela é considerada um cocobacilo, ou seja, ela é um bacilo bem pequenininho, então às vezes quando você olha na lâmina, ele dá a impressão de que é um coco, mas é porque ele é um bacilo pequeno, e a gente dá essa denominação de cocobacilo. Considerando que a gente está falando do Haemophilus ducreyi, responsável pelo cancro mole, então
essa IST ela é causada, né, exclusivamente pela via sexual, pelo contato ali pela via sexual de uma pessoa não infectada com uma pessoa infectada, independente de qual seja a via sexual utilizada, e é um patógeno, essa bactéria é um patógeno exclusivo do ser humano, então você não vai encontrar registros ali dessa bactéria parasitando outros animais, até mesmo como reservatórios biológicos, você não consegue achar dados associados a isso. Sempre ela está sendo encontrada ou registrada como um patógeno ali de seres humanos, ok? Em relação ao contágio, como eu falei, essa bactéria ela vai ser transmitida via contato sexual com a pessoa infectada com o cancro mole, tá? Essa é uma bactéria que tem algumas características que são diferentes daquelas que nós vimos nas outras ISTs ou nas outras doenças causadas por bactérias, tá? Então, nós já vimos aqui na playlist que temos de doenças bacterianas, hanseníase, tuberculose, né, outras doenças associadas causadas por bactérias. Então, essa bactéria aqui, diferente dessas que eu falei anteriormente, ela tem uma sensibilidade quando está no meio externo. Então, ela sobrevive por pouco tempo fora do corpo. Então, ainda que a pessoa, de alguma forma, tenha contaminado com secreções provenientes da lesão e essas secreções existam ali células bacterianas do hemófilos, essas células elas não duram, elas não sobrevivem por muito tempo fora do ambiente do hospedeiro, tá? Uma característica diferente também das outras bactérias que eu já apresentei é que o hemófilos é uma bactéria anaeróbia. Então, se você não lembra, a bactéria anaeróbia, ela não precisa do oxigênio ali em relação à sua sobrevivência, tá? Ela utiliza outros substratos ali para produção de energia. O oxigênio, inclusive, para algumas pode ser letal, pode causar danos a ela, tá? Mas de maneira geral, o hemófilos é uma bactéria anaeróbia. As lesões causadas por essa bactéria, normalmente elas vão se localizar na parte mais superficial da pele e das mucosas, e justamente por ela não ser, como eu falei no slide anterior, não ser tão resistente ali fora do corpo do hospedeiro, ela não consegue sobreviver muito tempo ali no ambiente, ainda que aquele ambiente ou aquele utensílio ele esteja infectado com secreções. A parte mais preocupante, né, em relação ao hemófilos é que essa bactéria ela causa ali lesões que são ulcerativas e são dolorosas, principalmente na região genital. E essas lesões elas são acompanhadas de alguns sinais, além da própria lesão, tá? Então, antes da gente falar dos outros sintomas, eu trouxe algumas imagens para vocês darem uma olhada, lembrando que essas imagens dos créditos vão estar aqui na descrição, e bem como aqui a indicação do artigo de onde eu tirei essas imagens. Então, aqui você vê na letra A e na letra B essas lesões que parecem úlceras, tá? Elas podem se dar não só no órgão genital, mas na virilha e nas regiões mais próximas ali da virilha. Uma outra situação é que quando vai se fazer o diagnóstico, é necessário fazer um diagnóstico diferencial para doenças que também apresentam essas lesões ulcerativas, como é o caso do HPV, como é o caso da sífilis. Inclusive, num dos artigos que eu li para preparar essa aula, os pesquisadores ficaram surpresos porque eles estavam investigando justamente a presença dessas ulcerações em algumas pessoas num determinado país, e eles achavam que eram lesões associadas ao cancro duro, certo? Que é causada por uma outra subespécie de treponema pálido, que é a subespécie Pertenui, e eles achavam que a maior parte das ulcerações eram associadas a essa bactéria, mas na realidade eles encontraram vários indícios de que se tratava de hemófilos do Cray, tá? Então, precisa haver essa separação, esse diagnóstico diferencial entre outras infecções que podem gerar sinais semelhantes, tá? Além dessas feridas, dessas ulcerações nas regiões íntimas, o que o paciente também pode apresentar?
na região ali da virilha, na região inguinal, os gânglios linfáticos eles podem aumentar de tamanho, inclusive aumentar a ponto de liberar pus, tá? Então, nesse caso, isso também é um sinal associado à presença dessa bactéria, da infecção causada por essa bactéria. Em algumas pessoas, o relato de algumas pessoas também é acrescido de que elas sentem dor no momento da micção ou durante a relação sexual. Então, você pode juntar ali presença de ulceração, presença de, no caso, aumento dos linfonodos da região inguinal, mais dor a urinar ou durante a relação sexual. Então, essa tríade pode indicar ali uma IST causada pelo Haemophilus ducreyi ou o cancro mole. O diagnóstico que vai ser feito tem que levar em consideração não só o aparecimento das lesões, dos sintomas do paciente, mas também verificar o histórico de exposição daquele paciente, como que ele se comportou em relação às suas relações sexuais, se foram desprotegidas ou não, e quando for possível fazer testes para separar ali, para saber se de fato se trata de uma lesão causada pelo Haemophilus ducreyi. Então, quando a gente fala de SUS, no SUS, o que acontece? Existem poucas estratégias disponíveis para o diagnóstico especificamente de hemófilos. Então, só está disponível a observação por meio da microscopia, que é quando essas úlceras, é retirada uma amostra dessas úlceras genitais, são preparadas lâminas coradas com coloração de grã mesmo, e aí tenta-se visualizar estruturas que sejam características do Haemophilus ducreyi. Então, o que seria o diferencial ou algo que vai indicar a presença dessa bactéria? A visualização de bacilos, Coccobacillus gram-negativos típicos, de tamanho pequeno, agrupados em correntes dos tipos cardume de peixe, que é mais ou menos o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, eles como se estivessem enfileirados, tá? Na forma de cardume de peixes, vias férreas ou impressões digitais, tá? Lembrando sempre que o material que é coletado para visualizar, fazer a microscopia para visualizar essa bactéria na microscopia, são as secreções das úlceras genitais, tá? Isso quando a gente fala de SUS, mas existem outras formas que são mais assertivas de fazer o diagnóstico desse paciente, da presença dessa IST. Então, aliada à questão da microscopia, pode ser feita também a cultura da secreção. Então, faz a coleta do material, esse material vai ser incubado num meio de cultura que é uma substância que é preparada ali com o objetivo de promover o crescimento daquele micro-organismo in vitro, tá? Então, a gente coloca a amostra nessa placa, semeia, a gente semeia essa amostra nessa placa, normalmente para o Haemophilus ele gosta mais de uma temperatura de entre 33 e 35, 35 e 37, esse intervalo não é muito legal, ele não cresce bem, numa tensão específica, acho que se eu não me engano de 5% de CO2 seria o ideal, e isso vai favorecer o crescimento do Haemophilus. O meio utilizado, esse meio bonito aqui que você está visualizando nessa placa, é o H-Thayer-Mart, que é um H-chocolate modificado. Então, é um H-chocolate que contém alguns antibióticos que inibem o crescimento da flora contaminante ali daquela secreção, tá? O Haemophilus ele é uma bactéria um pouco chatinha, exigente na hora de crescer. Então, se tiver muito contaminante naquela amostra, eles vão crescer mais do que o Haemophilus e você não vai conseguir verificar o crescimento dele. Então, é ideal que seja no Thayer-Mart, que é um H-chocolate modificado, para favorecer o crescimento do Haemophilus, ok? E isso não só para o Haemophilus ducreyi, o Haemophilus influenzae também tem essa característica, tá? Demora um pouquinho mais a questão do resultado para liberar, mas pode ajudar em relação ao diagnóstico. E o mais assertivo, quando for possível, o ideal é usar os testes de DNA, fazer a PCR a partir das amostras coletadas. Nesse caso, também é possível coletar fazer o teste a partir da urina do paciente, diferente dos outros que só usam as secreções do material direto da ulceração, aqui também pode ser feito a partir da urina. É um teste mais sensível, mais específico, porém ele é mais caro. Então, normalmente ele é feito
como é o caso dessas pesquisas de onde eu tirei essas imagens, quando eles foram investigar a causa daquelas ulcerações, eles coletavam as amostras e faziam direto, utilizavam um teste de DNA para ser mais assertivo ali nos seus achados, tá? O cancro mole, por ser uma infecção bacteriana, o tratamento é feito utilizando antibióticos e existe um protocolo clínico que dá as diretrizes ali de quais são os antibióticos que podem ser prescritos caso o diagnóstico seja de cancro mole, tá? Então, inicialmente, né, como primeira opção, o médico vai prescrever a azitromicina na concentração de 500 miligramas por via oral, uma dose única. E existem os antibióticos que são alternativos, que é a ceftriaxona ou ciprofloxacino. Lógico, lembrando sempre, não é porque você tem essas orientações que você vai se automedicar. Sempre, sempre, sempre fazer o uso de antibióticos com receita, né, com a prescrição do médico ali, sempre com orientação médica ou do farmacêutico, a partir do momento que você tem essa prescrição, ok? Em relação aqui para a gente fechar, todas as aulas que eu falo de IST, eu sempre finalizo relembrando de como que deve ser feito, o que nós podemos fazer para que essas ISTs elas não se multipliquem, né? Que esses casos eles não aumentem na população. Então, lembrar sempre do uso correto de preservativos, que você evita não só a bactéria causadora do cancro mole, mas de todos os outros micro-organismos causadores de ISTs. No caso de que você está com alguma suspeita, né, tem lesões ali na região íntima, as quais você suspeita que seja uma IST, ainda que não seja cancro mole, mas qualquer uma outra, você precisa procurar uma ajuda médica, né, considerando que o cancro mole, a sífilis, outras ISTs que eu já apresentei aqui, elas são passíveis de tratamento. Você pode obter a cura quanto antes você tiver o diagnóstico delas, tá? E, como eu sempre peço para vocês aqui, além de curtir as aulas que eu publico aqui, os vídeos no canal, e de se inscrever no canal, você também compartilhar essa informação com as pessoas que você conhece, com as pessoas que precisam dessa informação aqui também, informação de qualidade, certo? Então, compartilhar o conhecimento é fundamental para a gente ajudar na questão da prevenção. Então, se você gostou dessa aula, encaminha essa aula para os seus colegas de faculdade, para as pessoas que você quer que saibam dessas informações. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir o vídeo também, certo? Obrigada pela sua audiência. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários que eu respondo para vocês. Um abraço.